Fala, Nação Celeste! Bora aqui no canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo de notícia te atualizando sobre as últimas informações do maior de Minas. E acabamos de ter na Toca 2 a entrevista que eu havia dito, no meu último vídeo, que aconteceria. Pedro Martins falando aí sobre a demissão, a saída do Larcamão e a chegada do Fernando Seabra e a entrevista do próprio treinador, Era uma possibilidade, acabou acontecendo. Também escutamos as primeiras palavras do Fernando Seabra como novo técnico do maior de Minas. Então, bora falar um pouquinho sobre o que aconteceu nessa entrevista, no caso nas duas, já que foram separadas. E também trazer outros assuntos, outras informações para vocês a partir de agora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Antes de mais nada, eu já peço encarecidamente para você deixar o like, deixe seu joinha, nação, se inscreva, comente e compartilhe o nosso conteúdo. Seguinte, antes de eu trazer aqui os pontos das entrevistas, o que eu gostaria de comentar com vocês, só atualizar algumas informações, nação. Primeiramente, a agenda da semana, já foi atualizada pelo Cruzeiro. Treinos na Toca da Raposa de segunda, no caso ontem, até amanhã, quarta-feira. Então, hoje teve treino às 4 horas da tarde, um horário adaptado por conta da chegada do Fernando Seabra, e esse treinamento já comandado por ele. Amanhã, 10 da manhã, tem um novo treinamento. Quinta-feira, partida pela Sul-Americana, rodada 2. Sexta e sábado, treino às 10 da manhã. Domingão, estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, na competição brasileira contra a equipe do Botafogo. Outra informação, nação, essa tá na capa, Informação que vem de São Paulo, informação do jornalista Ricardo Martins, é a de que o Santos tem interesse na contratação do Rafael Cabral. O Santos quer um goleiro para ser titular nessa Série B, que também começa no próximo final de semana, e vê com bons olhos a possibilidade da chegada do Rafael Cabral. Aí vocês podem estar se perguntando, mas, pô, Gilmar, o Santos tem lá o João Paulo, goleiraço, o que tá acontecendo? O que acontece, nação, a avaliação da diretoria é de que algumas falhas recentes do João Paulo, e ele estar ligado, como figura a queda do Santos para a Série B, faz com que a diretoria fique receiosa para que ele seja o goleiro titular nessa Série B. Vou ser sincero, cara. Vou ser sincero com vocês aqui, sem titubear. Se eu sou o Cruzeiro, eu faço um negócio com o Santos, envolvendo essa ida do Rafael Cabral e a volta do João Paulo. 6 por meia dúzia não vai rolar, porque o Rafael Cabral já é um goleiro experiente e o João Paulo é novo e promissor. Mas colocaria ali um valor fixado numa possível compra do Cruzeiro do João Paulo, algo do tipo, sabe? Mas eu faria, rapaziada, de verdade, essa troca, Acho que não vai rolar, o interesse do Santos é fato, mas eu acho que o Rafael Cabral permanece no Cruzeiro, porque o Cruzeiro hoje não tem um substituto, aí a gente pode falar, tem sim, Gilmar, tem o Anderson, tem o Léo Aragão, mas eu acho pouco provável a diretoria confiar nesses dois atletas, que sequer praticamente tem minutagem no Cruzeiro, a titularidade no decorrer da temporada. Uma impressão minha, mas comenta o que você acha sobre a possibilidade, E, nação, agora, já bora embarcarmos aqui para o que aconteceu agora há pouco na Toca da Raposa 2, Antes de trazer informação positiva, o Meia Japa, jogador ali que faz algumas funções, já iniciou a preparação física na Toca da Raposa 2. Semana que vem deve estar à disposição agora do nosso novo treinador Fernando Seabra. E o Gabriel Verão está retornando ao trabalho integral com o grupo do Cruzeiro, com o restante do grupo do Cruzeiro. Então, o Verão deve estar à disposição contra o Botafogo. Deve ser jogador na lista de relacionados. Vai estrear, rapaziada? Essa é a verdade. Desde que chegou, ainda não estreou pela instituição do Cruzeiro Esporte Clube. Bora lá, nação! Vamos lá pro que interessa agora? Entrevista na Toca 2. Pedro Martins falou, Fernando Seabra falou. Rapidinho, minhas primeiras impressões sobre o Fernando Seabra. Assim, cara, ele é um técnico que fala firme. Ele é um técnico que é esclarecedor nas suas ideias. Isso é importante. A gente teve técnicos que recentemente passaram pelo Cruzeiro, que quando abria a boca, Jesus amado, era melhor ter ficado com a boca fechada. Fernando Seabra é um cara que me parece
bem esclarecido nesse aspecto, sabe, de ideias. Já deixou claro que quer um time que busque tomar as rédeas da partida, não quer um time reativo, muito pelo contrário, quer um time ativo, um time compacto, um time que se defenda em conjunto, mas que ataque também de forma conjunta. Deu pra dar uma esclarecida um pouquinho da forma que ele gosta de trabalhar. A gente pode esperar formações táticas ali no 4-3-3, linha de 4, com 3 jogadores no meio campo, 2 jogadores mais agudos, com um centroavante, enfim, um pouquinho aí do que foi o próprio, né, Fernando Seabra ao lado do Paulo Autuori na reta final do ano passado, ali naqueles 6 jogos no Campeonato Brasileiro, né? Assim, uma coisa é o que a gente escuta, né? Outra coisa é o que a gente vê. Bora aguardar como é que vai ser o Fernando Seabra nesses 2 jogos nessa semana, porque o cara na primeira semana de trabalho já tem 2 jogos, quinta-feira e domingo. A partir daí a gente consegue comentar melhor, falar melhor sobre as ideias de jogo do Fernando Seabra. É difícil a gente tirar qualquer perspectiva do que foi dito, né? Mas isso me chamou a atenção. Ele é um cara firme pra falar, não titubeou aí nenhuma pergunta. Repito, cara, bem esclarecedor assim. Gostei do que eu escutei, mas eu tenho que gostar mesmo de verdade do que ele vai começar a colocar na prática ali do dia a dia e principalmente nos jogos. Trabalhar com a base foi algo que ele foi questionado. Ele até tem uma aspas aqui para trazer para vocês sobre isso. Ele comentou, quer ver? Aqui, ó. Ele falou que o jogador da base ele precisa conquistar o seu espaço. Não tem jogador nenhum da base que tá um degrau acima porque já tenha trabalhado com ele. Ele disse que isso inexiste e não é porque o jogador tá treinando com um profissional que é porque vai receber chances, tá? Em contrapartida, ele elogiou muito o Japa. É um cara que a gente pode esperar que vai ser mais utilizado agora com ele no comando técnico do Cruzeiro. O Japa é um jogador muito completo, né? Muito bom. Acabei de comentar sobre essa volta parcial dele. Semana que vem já vai estar à disposição do próprio Fernando Seabra. E é um cara que foi muito elogiado pelo técnico do Cruzeiro nessa entrevista coletiva. Beleza, não tem muito mais o que falar agora, tá, nação? Do Fernando Seabra não, tá bom? Agora, bora falar um pouquinho do Pedro Martins, porque tivemos algumas aspas aí importantes do diretor de futebol do Cruzeiro. Foi a primeira entrevista do Pedro Martins que eu gostei mais ou menos, assim, que eu não tenho muito pra cornetar do lado de ter sido sonolenta, de ter escutado muita abobrinha. Ele falou abobrinha? Falou. Mas ele falou coisas importantes, cara. Gostemos ou não, ele falou coisas ali que eu não vi em outras entrevistas. Eu gostei de alguns pontos, sabe? Foi mais enfático, mais enérgico do que em outras entrevistas. Isso pra mim é importante, cara. Na figura que dá tapa a cara. Porque é quem a gente tem. Infelizmente o Ronaldo não aparece. Outras figuras como o Paulo André não aparecem, enfim. Então é o Pedro Martins. Então tem que ser um cara mais enérgico, que de repente suba um pouco o tom às vezes, que vai pro enfrentamento. A gente tem que ter alguém, cara, que não venha com o beabá do Ctrl-C, Ctrl-V, que é o que a gente tinha visto até aqui do Pedro Martins. Tivemos isso hoje? Tivemos também. Mas também, por outro lado, vimos algumas respostas interessantes do Pedro Martins para alguns questionamentos. Vamos lá, coisa que mais me chamou a atenção do Pedro. Ele confessou, ele fez uma revelação bombástica, dá pra falar que é bombástica, segundo ele, de que o Nicolas Larcamón ele seria demitido independente do que aconteceria na final. Segundo o Pedro, a diretoria de futebol não via mais evolução no trabalho do Nico. Via muitas divergências, a questão da utilização da base, enfim. Então, segundo o Pedro, ele fez essa revelação antes da final do Mineiro, já estava decidido pela demissão do treinador. Certo? E talvez isso explique um pouquinho por que o Fernando Seabra chegou tão rápido no Cruzeiro, por que ele se desvinculou tão rápido no Red Bull Bragantino, por que ele já hoje treinou o Cruzeiro antes de ser anunciado, ou seja, uma coisa que aconteceu muito rápido, né? Em 30 horas tudo aconteceu. Tudo, desde a demissão do Larcamón
até essa entrevista do Fernando Seabra, né, se revelando ali as primeiras impressões, primeiras perguntas como técnico do Cruzeiro. Então, acho legal pontuar essa revelação do Pedro Martins. Outra coisa, nação, que eu acho que é importante aqui, é a gente poder enfatizar, e também foi algo muito importante, cara, dito pelo Pedro, e ele disse isso em umas 2 perguntas. Tá muito claro e ficou mais do que claro, mais do que evidente nessa entrevista de hoje, que nós não vamos ver tão cedo no Cruzeiro um treinador como o Tite, como o José Mourinho, como o Zubeldia, como Abel Ferreira, técnicos que têm a sua filosofia e chegam para implementar no clube. Pedro Martins deixou bem claro que ou o técnico se enquadra no que o clube quer, ou nem assume o clube, nem assume o Cruzeiro. Você que acompanhou a entrevista e se não acompanhou, está ouvindo da forma que eu estou falando, se você não acompanhou, eu te convido a assistir os últimos 10 minutos da entrevista do Pedro Martins, onde ele fala muito sobre isso e deixa bem claro que o mais importante é o treinador a se adaptar ao clube, se adaptar à filosofia do clube, independente da forma como aquele treinador enxergue o futebol. E isso explica agora a chegada do Fernando Seabra, tá? E isso também explica um pouco as saídas desses treinadores em curto espaço de tempo. Porque na entrevista para contratar o cara, talvez fique uma certa impressão de uma perspectiva positiva, e depois de algumas semanas você vê que não era muito aquilo que você imaginava, né? Que o cara poderia entregar no dia a dia referente a essa metodologia que o Cruzeiro quer que aconteça. Está certo a diretoria, está errado, fique à vontade para comentar. Mas é algo que a gente não vê por aí, rapaziada, não vê. E aí é um certo risco, isso é inegável. Porque a gente não tem exemplo vitorioso no futebol brasileiro de algo parecido. Eu te convido a colocar, a pontuar aqui nos comentários do vídeo um exemplo de algo dessa magnitude, técnico após técnico, que passe no clube com sucesso, visando uma metodologia da instituição. É difícil de acontecer, principalmente aqui no Brasil. Mas foi algo que o Pedro Martins enfatizou e é algo que a gente vai se acostumar a ver. Ou treinador desconhecido ou com pouca bagagem, com pouca minutagem no futebol. Porque só assim para esse cara chegar no Cruzeiro e se adaptar ao clube. Se você pega um cara, por exemplo, o Zubeldia, tem 14, 15 anos de experiência, de mercado, de carreira, esse cara vai se adaptar ao Cruzeiro como? Abel Ferreira, o Tite, Mano Menezes, medalhão no Cruzeiro você não vai ver, rapaziada, tão cedo, a não ser que a visão de futebol do clube mude, o que parece que não vai acontecer em um curto, médio espaço de tempo. Tá aí, nação, comenta. Poderia falar mais sobre as entrevistas, mas aí ficaria um vídeo mais longo? Poderia, mas é legal pontuar só essas questões. 14 minutinhos de vídeo já tá ótimo. Deixa também seus comentários sobre as suas primeiras impressões do Seabra, sobre a entrevista do Pedro Martins. A qualquer momento voltamos com mais conteúdos. Fiquem com Deus, Nação Celeste, até a próxima. Eu fui e tchau!